Fala pessoal! É um prazer imenso estarmos aqui compartilhando sempre conhecimento com todos vocês. Nós estamos em nosso curso Chime e esse curso Chime ele tem o objetivo de nós criarmos interfaces interativas via web. Que formidável! O mesmo curso que nós estamos fazendo para a linguagem TCL/TK, quando nós formos mexer com o kit de ferramentas TK, o Toolkit, que é justamente este kit de ferramentas que tem para a linguagem TCL, só que a criação da interface é de uma forma em que nós iremos criar, quando estamos utilizando aplicativos em computadores, o Chime ele expande de modo que via web, tendo um servidor, nós conseguimos disponibilizar isso e isento de sistemas operacionais, simplesmente digitando o link onde se está alocado esse aplicativo, você pode ter toda a interatividade que a interface pode proporcionar. É algo fantástico. E nessa aula de hoje nós vamos entender os dois componentes básicos que nós temos em Chime. Na realidade, nós temos um terceiro componente, mas nós iremos falar isso apenas nas aulas seguintes. Então, antecipadamente, a gente sempre pede o reforço para todos vocês que, se estiverem conosco conectados, nós não podemos deixar com que vocês deixem de nos apoiar, de fazer com que a gente consiga impulsionar esses materiais e que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. De que modo? Se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu like, ativando o sininho de notificações, porque estamos a todo vapor com o desenvolvimento de muitos cursos em paralelo e que um desses pode ser de seu interesse e isso vai ser um prazer imenso estarmos nessa forma simbiótica de compartilhamento de conhecimentos. Sem mais, já vamos para a nossa salinha de aplicação, em que, já dentro do meu RStudio, eu estou com a aplicação. A ideia básica será o seguinte: o que é que nós iremos fazer inicialmente? Nós iremos criar um diretório. Este diretório, ele aqui dá para a gente observar, aqui eu não estou com ele aberto, mas eu posso ir para essa aplicação. Então, eu vou escolher aqui dentro da minha pastinha de cursos. Então, eu estou com o meu curso Chime e aqui estou na minha aula 2. Então, dentro da minha aula 2, o que nós temos que fazer vai ser o seguinte: nós vamos criar um arquivo app.r e dentro dele nós vamos inserir dois componentes: a interface de usuário e o servidor. Por quê? Porque toda aplicação que você vai fazer de modo interativo, em que vai haver reações para cada entrada que nós damos de execução, nós precisamos alocar um servidor e dentro desse servidor nós inserimos aplicações específicas para a renderização, de modo que essa página, com cliques de botões, etc., nós vamos conseguir interagir na situação de usuário. Pois bem, então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um diretório, criar uma pasta específica no nosso computador e vamos criar um arquivo app.r, tem que ser com esse nome. O que é que nós vamos fazer? Dentro desse arquivo, nós vamos criar dois componentes. O primeiro, e essa aplicação aqui ela já vai ficar disponível para quem quiser utilizar. Nesse caso aqui, nós iremos criar a componente UI, que é justamente da simplificação do nome User Interface, que é justamente a interface de usuário. Qual é o objetivo dessa componente? Quando eu falo essa componente, significa dizer que nós estamos utilizando essa função FluidPage, que nós não vamos dizer o que é que especificamente ela faz. Vamos entender apenas que esse objeto UI,
ele define a aparência do nosso aplicativo. Aqui, simplesmente, a aparência do nosso aplicativo será a forma mais simples, que é para essa primeira aula, para a gente sentir esse nosso aplicativo, vai ser simplesmente escrever numa página web o nome ou a frase Olá Mundo. Vai ser o nosso primeiro contato. E aí, o segundo objeto ou o segundo componente desse aplicativo será o servidor, de nome server. E aí, o que é que ele vai ter? Será uma função cujos argumentos devem ser input, output e section. E dentro dele, nós iremos definir como o aplicativo funcionará. Isto é, nós iremos fazer uma configuração específica de como esse aplicativo ele funcionará. É como se eu estivesse fazendo a configuração do nosso servidor. Por enquanto, esse servidor será tudo alocado de forma local, no nosso computador, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Ainda dentro desse arquivo, nós, com essas duas componentes, nós iremos utilizar a função ChineApp, que ela é do pacote Chine, que aqui na minha primeira linha de comando eu estou anexando o pacote Chine ao caminho de busca. Isso implica dizer que todas as funções desse pacote estarão disponíveis para que eu utilize. E aí, o que vai acontecer? O ChineApp irá pegar a definição como eu realizei para a aparência do meu aplicativo por meio de UI e também ele irá definir como o aplicativo funcionará por meio de server. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está construindo e criando o aplicativo Chine a partir desses dois objetos. Então, a ideia do que nós teremos num aplicativo Chine será justamente isso. Dois componentes. Um que vai definir a aparência do nosso aplicativo e o outro, o modo como o aplicativo funcionará. O primeiro, o UI, e o segundo, server. Feito isso, se você estiver no RStudio, você vai especificamente apenas apertar o botão Run App. Executando o botão Run App, o que ele irá fazer é executar esse arquivo appr. Se você não estiver utilizando o RStudio, você pode, desde que você esteja apontando para o diretório específico, então eu posso vir aqui em Section, por exemplo, e definir que o meu diretório de trabalho vai ser esse arquivo corrente que eu estou aqui. Então, ele está apontando para o local onde está o meu arquivo appr. Então, como é que eu poderia, por exemplo, fazer com que esta aplicação fosse construída e criada? Eu simplesmente poderia usar a função source, é uma das situações, source, e simplesmente digitar, carregar o arquivo appr. Essa é a primeira forma que nós podemos fazer. Está carregado aqui nesse sentido. Ou, uma vez feito isso, eu posso utilizar a função Chine e usar a função RunApp para que ele crie para mim. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente estando no diretório de trabalho, o qual eu tenho o arquivo appr, eu vou rodar esta função. Então, ele já criou para mim e construiu este aplicativo, que foi inicialmente apenas criar uma página web com o nome Olá Mundo.
Só que você vai ver que existirá nas próximas aulas muitas potencialidades. Nós vamos trabalhar cada elemento gráfico que nós iremos inserir em aplicações diversas. O que nós precisamos nessa primeira aula é entender basicamente isso. Esses dois componentes. Que componentes são? O UI e o server. No caso, o UI, ele define a aparência do nosso aplicativo e o server define como o aplicativo funcionará. Espero que tenham gostado dessa primeira aplicação. Uma outra coisa antes de eu finalizar é que eu mostrei apenas essa forma do Chime. A outra é que o seguinte, uma coisa que é interessante é que para que essa aplicação esteja rodando, vocês vão observar que no console o meu prompt de comando não aparece, porque significa dizer que a aplicação ainda está rodando. O endereço está aqui. Se você pegar isso daqui e colocar em qualquer navegador, ela vai continuar funcionando. Então, o que é que você tem que fazer? Desativar apertando o botão Stop ou então o botão Ctrl C. No caso, apertando o botão Stop, você vê que a aplicação agora desligou e o prompt de comando retornou. A outra forma, ao invés do Chime Run App, seria eu apertar o botão Run App. Cliquei nisso aqui e irá acontecer a mesma coisa. Ó. Olá, mundo. Veja que mesmo eu fechando, a aplicação ela vai continuar. E aí eu tenho que apertar o botão Stop. Porque é como se ele criasse temporariamente um servidor local e a aplicação tivesse rodando. Sem mais, era isso que queríamos tratar para essa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tá? E lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!